Boa tarde. Hoje, dia 20 de Olá. outubro, assinala-se o Dia do Combate ao Bullying. Esta data é um alerta internacional para o problema do bullying, com que muitos jovens vivem. De acordo com a Unicef, em 2019, uma em cada 3 crianças do mundo, entre os 13 e os 15 anos, foi vítima de bullying na escola regularmente. Os resultados mais recentes do estudo Cyberbullying em Portugal durante a pandemia Covid-19, realizado pelo ISCTE, demonstram que 60% de estudantes portugueses afirmaram ser vítimas de cyberbullying durante os 3 meses de confinamento. Dado ser um problema muito atual e muito preocupante para o contexto escolar, dado o seu combate e a prevenção envolver toda a comunidade educativa, convidamos a Associação No Bullying Portugal, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2016 e que trabalha diretamente com escolas, proporcionando as ferramentas necessárias para prevenir, para parar e resolver o bullying entre alunos. Para esta conversa, estamos connosco Inês Andrade, presidente da Associação No Bullying Portugal, a quem agradecemos desde já a disponibilidade por colaborar connosco. Posto isto, gostaríamos de começar por conhecer um bocadinho melhor esta associação, No Bullying Portugal, perceber um bocadinho o que é, quais os objetivos e qual a metodologia de intervenção da associação. Claro, então, desde já, muito obrigada pelo convite para celebrarmos este dia tão importante. Então, como disse, nós trabalhamos com escolas já desde 2016 e queremos essencialmente dar as ferramentas para as escolas conseguirem trabalhar o tema do bullying nas várias perspectivas, ou seja, na sua prevenção, depois também a parar no momento em que ele está a acontecer e depois também a resolver os casos que duram mais e que são mais complexos e nós também queremos dar as ferramentas para conseguir responder a essas questões. Okay? Nós fazemos isto à base da formação que fazemos nas escolas e a nossa formação é dirigida a todas as vertentes da escola, ou seja, todos os grupos da comunidade escolar, desde os professores, os assistentes operacionais, os pais, os alunos. E realmente o objetivo principal é unir a comunidade escolar com o objetivo de acabar com o bullying nessa escola e fazer com que todos se sintam melhor e mais integrados e mais felizes na escola. Essencialmente é isso. Obrigado, Inês. E agora, se calhar, passaria por lhe perguntar, já foi dando aí algumas pistas, passaria por lhe perguntar ou por lhe solicitar uma definição de bullying, assim, sucinta, clara, ok? Sim. É uma questão importante que muitas vezes me perguntam, porque realmente o bullying às vezes parece que é tudo, mas que não é nada, e então muita gente fica confusa e frustrada ao utilizar este termo, porque na por cima não é um termo português, não é um termo inglês, que não há propriamente uma tradução direta. E então, o que é o bullying? O bullying é um comportamento, um fenómeno no qual uma criança ou um jovem ou um grupo destes jovens faz de forma repetida, que a questão da repetição é muito relevante, um tipo de agressão a outro colega. Ou seja, temos aqui a questão da repetição, tem que ser mais do que uma vez, tem que haver ao longo do tempo aqui uma constante ataque e também observamos neste comportamento uma diferença de poder entre estes pares. Ou seja, apesar de eles serem pares e naturalmente terem o mesmo poder, na verdade, com o poder do grupo, há um que se sobrepõe ao outro e falo sentir-se inferior e mais fraco. E depois temos que distinguir este comportamento de bullying que eu acabei de descrever com o simples brincar ou gozar entre amigos, que é uma coisa mais comum que há, não é? E não vamos chamar a isso bullying, por muito Sim. que às vezes estás-me a fazer bullying, estás-me a fazer... Não, obviamente que podemos dizer isso a brincar, mas não é a realidade. E depois há outra questão que é os conflitos entre pares, que também são uma coisa super comum, mas normalmente nestes conflitos o nível de poder entre os dois é igual.
seja, eles têm os dois capacidade de responder ao outro e fazem a sua resolução melhor ou pior, ok? Mas repetindo, ou seja, o bullying é este comportamento de agressão, mas que tem que haver um desequilíbrio de poder entre pares e tem que haver uma repetição. Uma única agressão é uma agressão, não deve ser, não a vamos apoiar, mas não vamos considerar bullying. Essencialmente é isto. Ok. E se agora, hoje em dia, passamos muito tempo no digital, Sim. rodeados de tecnologias, e isso também se torna um veículo para violentar e para agredir alguém. A Inês pode tocar em algumas das vertentes do cyberbullying e algumas definições? Certo, então, está a falar de um dos tipos de bullying. Nós, na No Bully, isto depois há várias vertentes, mas nós identificamos 4 tipos de bullying, que será o físico, que é o mais fácil de identificar, aquela agressão direta física, bater, empurrar, roubar, o que seja. Depois há a verbal, que acaba por ser a mais comum identificada, que é usar gestos, palavras para humilhar o outro, ameaçar, intimidar, tudo o que seja com o objetivo de fazer o outro sentir-se mal. Depois temos um bullying mais difícil de identificar, que é o relacional. Nós chamamos relacional, há quem chame psicológico ou o que seja, que é, não há um ataque direto, mas há uma exclusão do grupo total. Em que é tipo, não falem com ele, não brinquem com ele, porque ele é isto, porque ele é aquilo. E isso às vezes ainda causa mais dor emocional do que os outros tipos, apesar de ser bastante ignorado pelos adultos e nem ser considerado de bullying. E depois, como disse, temos o cyberbullying, que é utilizar qualquer tecnologia, telemóvel, computador, tudo, qualquer via não direta, não é? Para fazer bullying aos outros. O que acontece? Aqui é a grande diferença da minha geração e da atual que está na escola para a dos nossos pais, em que antigamente a única opção era ligar para casa, não é? E para isso tinha que passar pelos pais. Era difícil fazer bullying, telebullying. Neste caso, isso é que é a grande diferença de gerações, não é? E neste caso, eu já estive aqui na transição, não é? Na minha juventude já tínhamos alguns telemóveis e eu própria sofri certas vezes de cyberbullying, mas hoje em dia é uma ferramenta tão utilizada a toda a hora pelos jovens que realmente é muito mais fácil fazer cyberbullying do que seria antigamente. Depois podemos dividir este cyberbullying de várias formas, desde a questão mais sexual, seja o sexting e a extorsão de fotos, em que tu tens que me enviar uma foto porque tu és minha namorada e não sei o quê, depois envia-se esta foto para os outros, depois há toda aqui uma questão muito complicada da intimidade. Também bastante atuais essas vertentes, sim. Não é? Depois há a questão de ser uma coisa mais pública ou uma coisa mais privada, porque podemos fazer, por exemplo, num perfil público, não é? Do Facebook ou do Instagram, o que seja, do Twitter, ou podemos fazer num grupo, por exemplo, privado do WhatsApp, em que é, por exemplo, todos contra o não sei quantos. E depois adicionam o não sei quantos só para ele saber que estão a fazer esse grupo contra ele. Ou seja, há aqui muita coisa que se faz, muitos comportamentos desviantes neste sentido que eu diria que quase todos os dias criam um novo, porque realmente há muita criatividade para este tipo de coisas. E acho que já eu me sinto velha para acompanhar todos estes comportamentos, porque a certa altura, por exemplo, o Twitter é uma plataforma que eu tenho percebido que os jovens de agora de secundário, por exemplo, usam muito. Eu nunca usei Twitter, acho uma plataforma estranha, não me identifico muito com a sua utilização, mas eles usam muito e é uma plataforma que eu tenho percebido que atrai muito a questão do cyberbullying, porque há muitas provocações entre eles e mensagem para aqui, mensagem para ali, mas depois aquilo é público, sendo que obviamente nas outras plataformas também existe este tipo de comportamentos. Voltando um bocadinho atrás, e acho que isto aqui é importante nós percebermos, além de sabermos o que é agora o bullying e de ter dado essa definição e muito bem definido, e os vários tipos de bullying que existe,
mas depois tem a dúvida que toda a comunidade escolar, quer alunos, quer professores, quer até encarregados de educação podem ter, é como um comportamento tão grave, que tem tantas consequências. Nós muitas vezes ouvimos falar de pessoas que disseram que passaram por bullying durante o seu percurso escolar e relatam isso como uma situação verdadeiramente traumática que influencia toda a sua vida, o seu percurso de vida. Ouvimos muitas vezes relatos de jovens que tentaram ou tentativas de suicídio, ou mesmo cometeram suicídio por terem sido vítimas de bullying, mas depois vimos que estes dados continuam a crescer, os jovens continuam a ter comportamentos de bullying. O que é que está por trás? Quais são as causas desta, parece quase uma falta de empatia da parte dos jovens? O que é que leva a que os jovens não compreendam que aquele comportamento que estão a ter, quer seja através da internet, quer seja presencial, tem verdadeiramente um impacto negativo na outra pessoa? Qual é que é a principal causa? É só o obter o poder? É só mesmo querer ter o domínio sobre o outro? Segundo a sua Eu acho experiência? que, sim, eu acho que tocou aqui em 2 pontos essenciais, que é a questão da falta de empatia, e a questão do poder social. E juntos criam bullies, essencialmente. Eu diria que não há aquelas. Nós, pelo menos na nossa filosofia do no bullying, nós não dizemos esta criança é má, por isso faz bullying, esta criança é boa, por isso sofre de bullying, e preto e branco, e não há opção de trocar de papel nem nada disso. Ou seja, eu acho que toda a Às gente. vezes, só aqui, Diga. bem no seguimento, porque às vezes também o bullying, como disse, às vezes há aquele conflito entre pares, não é? Que nós, depois, uma das crianças começa a exercer poder sobre o outro, mas muitas vezes o bullying também começa quase como uma luta entre pares em que ambos têm o mesmo tipo de comportamento agressivo. Certo. E depois há Sim, sempre alguém, obviamente, que se destaca Sim. pelo poder. Pode iniciar num conflito, numa embirração qualquer, numa coisa em que o outro discordou, e por alguma razão um deles ganha um poder social, por exemplo, o apoio da turma, que concordam ou gostam mais daquele, e viram-se todos contra o outro, não é? E aí começou num conflito banal, mas depois pode tornar-se num caso de bullying até bastante grave. Sim, isso sem dúvida. Mas essencialmente temos estas 2 questões da falta de empatia, que pode ser uma característica da pessoa, ou naquele momento ele não está tão conectado com as emoções dos outros, e também depois depende da maturidade emocional de cada um, não é? E depois vem a questão do poder social e da popularidade e do grupo de amigos, que é um tema que toma importância ainda maior na época da adolescência. Ou seja, isto na questão da evolução das nossas preocupações e das nossas prioridades quando crescemos. Na infância ainda é muito a questão do pai, da mãe, do professor, e termos uns amiguinhos. Quando se entra na adolescência, a transição por verdade adolescência, os amigos, o grupo de amigos ser popular, se ter alguém com que se identifica, é a prioridade número 1 na maioria dos jovens. E por isso é que o bullying é tão forte nessas idades, e mais forte do que tanto na infância como depois na vida adulta. O que não quer dizer que não aconteça também nessas fases. Mas sem dúvida é mais forte na adolescência. E está realmente relacionado com a importância tão grande que a pessoa dá em sentir-se parte de um grupo e sentir-se incluído e eventualmente até o líder desse grupo, que está disposto a fazer certas coisas que se calhar noutros contextos ou noutra fase já não faria. E acaba por desligar um bocadinho aquela questão da empatia que temos pelos outros. Eu estou a fazer mal a alguém, por isso não quero ver essa pessoa sofrer. Na verdade, eles não estão a sentir empatia por aquela pessoa, por isso nem têm aquela coisa de coitado, está a sofrer, está-se a sentir mal. Isso está desligado. É como se desligasse o botão da empatia. E por isso é que nós, no nosso projeto, trabalhamos muito a questão da empatia com eles, para eles conseguirem pôr no lugar daquela pessoa, porque eles não estão a pôr no lugar daquela pessoa sem dúvida nenhuma. Ou então,
imaginando uma pessoa um bocadinho mais sensível, mas que quer muito pertencer ao grupo, ele vai dar a prioridade a pertencer do que a fazer a outra pessoa sentir-se melhor. E por isso é que isto acontece tanto. E tocou aí então na questão de, já que trabalham a empatia nos grupos que dinamizam, na intervenção que fazem, e essa aqui é a questão essencial e que nós gostamos de deixar, ou que nos gostamos mais de debruçar neste Dia Internacional de Combate ao Bullying, que é, e que acho que é a grande dificuldade, porque se fosse fácil já se tinha conseguido, que é como é que nós vamos conseguir então prevenir, em primeiro lugar combater o bullying e depois prevenir e fazer, tornar principalmente o contexto escolar um contexto mais saudável em que possamos ter mais empatia pelos outros, possamos ser pessoas melhores. Qual é que acha que é as linhas essenciais de uma intervenção ou de uma possível intervenção em contexto escolar, que envolve obviamente todos os elementos, professores, direção da escola, encarregados de educação e obviamente os próprios alunos? Certo. Então, eu diria que nós começamos sempre pelos adultos. Os adultos têm, às vezes podem pensar, isto é entre eles, por isso eu não me vou meter, mas na verdade os adultos têm um papel essencial na prevenção e no combate ao bullying. Primeiro de tudo, pelo menos na minha perspectiva, a escola tem que estar toda alinhada no que é que, na sua perspectiva em relação ao bullying, no que é aceitável, o que é que não é e quais são as consequências ou a forma de resolver quando as questões surgem. E muitas vezes o que nós vemos nas escolas é que há uma discrepância muito grande nas perspectivas acerca do bullying. Há pessoas que são mais pela vertente do castigo, das suspensões, tudo isso. Há quem pense isto não temos que nos meter, sempre acontecendo, sempre vai acontecer, por isso vamos deixar passar. Depois há quem queira ajudar, mas realmente não saiba como, e isso é perfeitamente normal. E o que nós tentamos fazer com as escolas é começar pela direção, não é? Estabelecer um plano com eles para toda a escola ser envolvida nesta causa, neste objetivo, e saberem todos o que é que devem ou não fazer nas várias situações, porque realmente não nos ensinam isto na escola, não é? Nem na faculdade, nem em lado nenhum, por isso é normal que as pessoas não saibam quais são as melhores atitudes a tomar. E isto inclui os professores, inclui os assistentes operacionais que muitas vezes não são tão valorizados, mas que são essenciais para esta questão, porque eles estão nos recreios, estão nos corredores, que é onde acontece muita coisa. Por isso, estabelecer uma estratégia do que é que se faz quando se vê bullying, quando se identifica um problema já mais complexo, quando há uma denúncia de um aluno sobre cyberbullying. Todas essas questões têm que estar bem definidas pela escola. E depois é realmente saber o que fazer nestes casos, porque nem sempre é claro o que é que se deve fazer. E mesmo nós também não somos o supra-sumo da resolução de casos, obviamente há coisas mais complexas e questões que às vezes vêm das famílias, questões muito sobre preconceitos muito fortes, que não são fáceis de trabalhar. Mas o que eu diria é, se os alunos sentirem que nos adultos há uma abertura para falar sobre o assunto, para os ajudar no que for preciso, para não ignorar quando vem alguma coisa de errado. Porque pelo menos da minha experiência quando eu estava na escola, muitas coisas aconteceram à frente de professores, por exemplo, que eles não valorizavam, mas para nós eram importantes, não é? E ter essa presença dos adultos que seja positiva e preocupada, acho que já faz uma grande diferença. E depois é ir incutindo na escola uma cultura de aqui não há bullying, aqui não se fazem essas coisas, aqui não se trata mal as pessoas, e isto também vem da relação entre os adultos, porque também há conflitos e outro tipo de bullying, mas relações nem sempre tão positivas entre os adultos, e os jovens vão imitar o que vêem em casa e na escola, não é? Por isso, se os adultos mostrarem respeito uns pelos outros e tratarem também bem os seus alunos, já estão a fazer um avanço enorme para prevenir o bullying. E depois também depende muito da forma como eles vão responder quando acontece alguma coisa.
Se eles identificarem um caso de bullying, seja naquele momento ou que venham contar, terem o sangue frio também de dizer, ok, vamos ver o que é que aconteceu, vamos falar uns com os outros, vamos perceber e não pôr logo de um lado ou do outro, porque às vezes as coisas não são bem como parecem, e estar disponíveis para ouvir os alunos e ajudá-los a pôr-se no lugar do outro que está com o problema com eles, não é? Essencialmente. Okay. Inês, já estava aqui a lembrar-me de uma coisa que é também neste assunto, por ter muito das impressões sociais e culturais, há aqui uma dicotomia que se pode traçar, que é a questão dos mitos e dos factos. Em relação ao bullying, se quisermos, podemos chamar mito, por exemplo, aquela questão de o miúdo chega ao pé do pai e o João ou o André anda-me a bater repetidamente e persegue-me. Normalmente, ou digamos, a norma espera que o pai transmita ao seu filho: tens de fazer igual e tens de... Isto é um mito? Isso acontece. É a melhor forma de resolver? Como é que desmistificamos isto? Pois, eu tenho sempre essa questão nas formações com pais e eu acho que eu ainda não sou mãe, não é? Não tenho aquela sensação de proteger o meu filho custe o que custar, mas acho que é perfeitamente compreensível que um pai, uma mãe queira que o filho se defenda e que não esteja a sofrer nas mãos dos outros. Mas depois vem a questão de mais violência acaba... Mais violência só traz mais violência, não é? E eu acho que há que distinguir muito bem as duas formas de responder a uma agressão, que é, uma coisa é eu agredir de volta na mesma moeda ou até escalar a violência, ou outra é defender-me. Eu acho que defender-se é essencial. Eu até já participei em muitas artes marciais e acho que uma pessoa saber se defender é essencial e apoio muito esse tipo de desportos e tudo isso. Agora, não é para escalar a violência, agora como eu sei bater-te, vou-te bater mais e vou-te deitar no chão e já vais ver. Ou seja, isso é incentivar a violência. Eu acho que os pais não devem transmitir esse tipo de comportamento. Claro que é uma linha difícil, porque se deu um murro já está a atacar, mas estava-se a defender. Ou seja, há sempre aqui umas fronteiras difíceis, mas essencialmente é transmitir a ideia de vais-te defender, a coisa parou, vais-te embora, não vais continuar a querer vingar-te e piorar a situação. Sim, também nos parece mais, exato. mais coerente por aí, sim. E também, nem sempre, ou seja, muitas vezes o bullying não é físico, não é? E às vezes os pais ignoram outros tipos de bullying a pensar, não ligues, chamam-te isto, não ouças, fazem-te isto, não ligues, mas na verdade estas coisas afetam muito a autoestima dos jovens e a sua percepção do seu valor, tudo isso, e são questões importantes de trabalhar sei lá, uma pessoa pode achar que eles não gostam de mim, não me tratam bem, vou procurar outras pessoas que me valorizem mais, não é? Mas às vezes eles pensam, não, eu tenho que ser amigo daquele, então tenho que me sujeitar a qualquer coisa que ele me faça para ser amigo dele. E acontece muito essas amizades falsas de abuso um do outro. Mas sem dúvida que os pais vão sempre ter a tendência para querer que o filho se defenda porque ninguém quer que ele sofra, como é óbvio. Outra afirmação que frequentemente se ouve associada ao bullying é que isso é um problema dos jovens, em primeiro lugar, tentar desvalorizar, quando é normal, ou são crianças ou são jovens, é normal fazer isso, e depois dizer, por isso tem que ser eles a resolver essa situação. Isto é um mito, é verdade, isto é, a resolução deve ser entre os jovens e os adultos, não se devem meter e até devem encarar isto um bocadinho quase como brincadeiras de crianças, ou não, deve haver aqui uma valorização e uma intervenção da parte das pessoas mais adultas. Então, na nossa perspectiva, é mais inteligente intervir do que deixar acontecer, porque muitas vezes tornam-se situações graves.
Agora, também não é preciso, se calhar, estar sempre em cima dos jovens e qualquer coisa pequena, estamos lá e queremos resolver e queremos tratar e não pode passar, ou seja, há que ter aqui um equilíbrio, não é? E também depende muito da idade deles e há certos comportamentos que são mais comuns na infância. Por exemplo, na primária é muito comum eles empurrarem-se, darem um murro, darem um pontapé, é assim uma interação muito física. E se calhar não vamos fazer um escândalo sempre que há um que dá um pontapé no outro, mas vamos falar sobre isso, não é? Vamos dizer que não é preciso bater, que podem resolver as coisas a falar, tudo isso. Agora, se este tipo de comportamento já acontecer na adolescência, já é um pouco mais estranho, não é? Porque já não é normal um adolescente de 16 anos começar a pancada com um colega, não é? Já é suposto terem algum controlo sobre as suas emoções e saberem que isso não é normal. Por outro lado, se há um insulto entre dois jovens mais velhos, também não é necessário um adulto ir lá e dizer como é que foi possível chamares isto, porque isto é uma coisa normal, não é? Eles insultarem-se uns aos outros. Agora, quando começa a ser uma coisa realmente de diferenças de poder, de repetição, em que percebe-se perfeitamente que aquele está a sofrer e os outros estão a exercer esta agressão repetida nele, aí é importante os adultos intervirem, porque muitas vezes os jovens não são capazes de resolver estas questões. E às vezes pode ser um colega que ajuda, sem dúvida, que ajuda ali a mediar a coisa e a resolver, mas é importante que os adultos valorizem este tipo de questões, porque podem ser muito graves, tanto a escalar a agressão como a pessoa que está a sofrer sentir-se tão mal que deixa de querer ir à escola, que se exclui completamente da turma e que são coisas mais graves até. Por isso não é boa ideia ignorar estas situações, sem dúvida. Muito obrigado, Inês. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Acho que quem vai assistir vai ficar mais esclarecido e vai ver também aqui alguns pontos em que pode intervir para melhorar quer o contexto escolar, quer também estar mais atento, se calhar, a algumas situações que, no caso dos encarregados de educação, os filhos possam levar para casa e certamente tem aqui muitas ferramentas que ajudarão a resolver e a lidar melhor com essa situação. Da parte do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, da Lijó Educa Mais, foi um enorme gosto poder contar com esta colaboração do Bullying Portugal. Uma colaboração que pensamos que pode vir a ter outros frutos e outras atividades e outras ações posteriormente. Esperamos poder contar com vocês. Sim. Ótimo, muito obrigada, eu. Muito obrigado, Inês. Obrigado. Obrigada.